A propaganda foi feita muito bem feita, cara, porque colou na cabeça, né, galera? O verde e amarelo, a questão do fanismo, depois o presidente, né, o Médici indo receber a seleção brasileira, né, campeã do mundo e tal. Então, Deu assim, um Fusca pra cada um, né? Tem uma parada assim. é uma questão totalmente populista, né, com relação à utilização do esporte para fins de política mesmo. E o tanto que a gente comentou do Vargas, do que o Vargas popularizou o esporte, né? Na verdade, assim, o esporte é uma coisa natural, ele ia se tornar popular, mas quando o Vargas ele cria a Rádio Nacional durante a década de 30, o objetivo foi meio que usar o esporte, né, o futebol, para propaganda do próprio governo. Porque o Vargas ficou muito conhecido, né, nesse primeiro governo dele, de ser um cara que modernizou o Brasil, né? A ideia de industrialização, tal, os caralho a quatro, e a ideia da mídia. E nessa ele usa a rádio como meio de propaganda. E o futebol acaba com essa rádio se tornando um esporte de massa. E, meu, grandes construções, como a gente falou do próprio Pacaembu, entram nessa bagagem de propaganda, né? Mas a questão a questão da televisão, ela acaba contribuindo ainda mais, né? Porra, pra caralho. E eu acho que é uma questão dialética também, porque de certa forma eu acho que o futebol também contribuiu para a popularização da TV e vice-versa. É aquela, né? Que o esporte que vem da elite se torna da massa e depois tentam resgatar para a elite novamente, né? Sim. A Copa do Mundo foi um exemplo disso, né? Até então a bebida alcoólica é proibida nos estádios, aí com a Copa daí ele liberou, né? O ingresso, aquele valor absurdo, e Também. até aí não, senão a gente vai ficar de madrugada aqui, mas isso para não falar da remoção de famílias, né, dos arredores do esporte, o absurdo de proibir as baianas de venderem seus produtos na porta do estádio, né? Então você tem um processo forte de higienização social, de gentrificação do espaço. Cara, É uma coisa absurda que aconteceu nessa Copa do Mundo, né? Foi uma não, mas assim, vergonha. o futebol inglês, cara, passou por isso durante o começo da década de 90. Tentaram reorganizar o futebol inglês. O governo da Margaret Thatcher, né, no início da década de 90, cara, ela completamente elitizou o esporte. Por quê? Porque é um esporte de massa, obviamente, tá falando com a massa, acaba gerando um processo de violência, que é o hooliganismo e tudo mais. Sim. E ela elitizou o futebol, né, na Inglaterra, porque o que ela faz como projeto? Ela eleva os preços dos ingressos, ela bota um sistema de certa forma, de comportamento dentro dos estádios, né? Então, assim, por exemplo, e virou o que é hoje o futebol inglês. Então, assistam aí vocês hoje o que é um futebol inglês. Porra, mano, o torcedor bate palma, entendeu? É tipo assim, um jogador fez um grande lance, daí todo mundo fica de pé e bate palma. Cara, não tem aquela parada igual aqui no Brasil. Estão tentando fazer isso no Brasil, né? Mas assim, ainda no Brasil você tem essa resistência. Pô, a galera assiste jogo de pé, no alambrado, gritando, né? O jogo inteiro, tudo mais. A Vila Belmiro lá, O lugar é um caldeirão, né? E aí você vai na Inglaterra, meu, o negócio é completamente teatral, né? O teu futebol, assim, o cara fez um cruzamento bom, aí todo mundo bate palma e tudo A mais. reforma é que é o do. E futebol a, é um espetáculo, né? O futebol Exato, é né? a lógica do espetáculo. Essa Manda ideia. lá, e a, Greg. lo, Fala aí, inglês. e a lógica. E a lógica do estádio, né, dessa transformação dos estádios em arenas, ele mantém essa lógica, né? Ele retrata essa lógica, o espaço de separação entre o público e o time, de fato, né? Esse calor que a torcida consegue passar, essa motivação para o jogador. Bom, e não dá pra gente deixar de falar, né? Pra gente fechar nossa conversa de hoje, né, gente? Um dos maiores exemplos que teve no Brasil em relação à politização assim do futebol, podemos dizer assim, né? É que na década de 80, em São Paulo, aparece então a chamada democracia corintiana, né?
que é um episódio, é um fato que aconteceu que tá muito atrelado, né, a grandes estudos aí no mundo, para quem trabalha com essa área do futebol, que é exatamente essa questão de tentar entender, né, esse exemplo de politização que a gente teve no futebol, e ainda mais atrelado ao contexto histórico que ela estava envolvida, né, que era a fase final ali da ditadura militar, mas ainda assim o período ali da fase da redemocratização e tudo mais, mas ainda existia essa opressão, né, ainda existia uma repressão política e tal. E o Corinthians também passava-se por um processo de ditadura, olha só você. Então assim, cara, o que acontecia, meu? O Corinthians vinha de uma presidência do Vicente Mateus, que já estava um bom tempo já no poder do clube, né? Desde o início da década de 70. E quando chega ali em 78, 79, começa a ter as primeiras discussões de mudanças políticas e tudo mais, que vai coincidir em 81, né? Onde assume a presidência do clube o Valdemar Pires, que inicialmente concorreu à eleição com o Vicente Mateus de vice, tanto todo mundo achava que com a vitória dele era o Vicente Mateus que ia continuar governando o clube ali, mas acabou-se por romper, né, essa ligação dos dois aí, e dentro disso aparece no Corinthians a figura desse cara, Valdemar Pires, aonde ele vai buscar trazer uma forma de controlar toda a crise, né, porque o Corinthians vinha de uma crise do final da década de 70 ali, década de 80, nos anos de 1980, né? E dentro disso, o Valdemar Pires tinha essa função. E aí que é engraçado, né? Porque com o desespero de controlar a crise, ninguém sabia o que fazer, colocam de gerente de futebol, do diretor do clube de futebol, né? Um cara chamado Adilson Monteiro Alves. Adilson Monteiro Alves era um sociólogo, né? Estudante de sociologia, barbudo, cabeludo, padrão de oposição na época da ditadura, né? E colocaram o cara meio como bucha de canhão mesmo, ó. Puta, cara, assuma a frente aí que tá muita crise, muita pressão interna, pressão da torcida, né? E ninguém meio que sabia o que ia acontecer. E o que aconteceu foi que esse cara, o Adilson Monteiro Alves, ele vai chamar o elenco do clube, né? O plantel ali de jogadores, mais o técnico, a comissão técnica, todos os funcionários que trabalhavam nos vestiários, e vai abrir para discussões. Trazer uma ideia de todo mundo opinar sobre o que acha que tem que fazer. Então, inicialmente, a galera fala que a ideia da democracia era meio que debater assuntos como hora de concentração, que hora que ia treinar de dia ou à tarde, ou só de tarde, ou só de dia, né? Quem vai concentrar ou não para jogo. Ficou estabelecido que quem era casado, né, por ter família e tal, não era preciso concentrar antes da partida, ia lá algumas horas antes só para se reunir, para almoçar com o grupo, né? E por aí ia, né? E todos os assuntos, todas as decisões que iam sendo tomadas que estavam ligadas ao futebol era debatido. E é dentro dessa situação, cara, que você começou a ver uma experiência completamente nova para a época. Era uma experiência completamente inovadora para aquele momento, né? E é dentro disso, cara, que começa a surgir as figuras de liderança. Por quê? Porque é uma proposta nova de organizar o clube, logo os jogadores que têm um destaque maior e de certa forma se interessaram mais pela aquela situação de organização vão fazer também, né? Vão participar mais. E de quem eu tô falando, né? Da figura do Sócrates, principalmente, Sócrates brasileiro, né? Que vai tomar esse perfil de liderança quase desse período da democracia. O Vladimir, que era o lateral esquerdo, que os caras da democracia gostam muito de falar que não tem como não associar a democracia com o Vladimir. O Vladimir era essencial para aquilo. O Vladimir, para quem não sabe, é o jogador que mais teve jogos pelo Corinthians e tudo mais, né? Além de ser negro, né, era um símbolo para aquela situação de voz ativa no clube, não podia ser diferente. E a figura do Casagrande, que era a figura do jovem rebelde, né? O Casagrande
tava até querendo sair do clube já nessa época, nem queria ficar muito, mas depois que começou a escutar as propostas mais democráticas, ele começou a se interessar, né? E esse trio aí foi fundamental, né, para consolidação desse projeto, porque os caras falavam, cara, a gente tem que fazer dar certo essa parada, meu, porque se não vingar, meu, nossa, a mídia vai pressionar pra caramba, os caras vão criticar a gente pra caramba, porque a mídia esportiva brasileira é muito conservadora, né? Então, meu, o time não ganhava e todo mundo sabia que o time se organizava do jeito que se organizava. Se não ganhasse, cara, era pressão, crítica na certa. Então os caras falavam assim, existia, né, o lema que na democracia corintiana que ganhar era um detalhe, né? Mas os caras falam que não era detalhe não, tinha que vencer, tinha que se bancar, porque senão ia receber crítica de todo mundo. E dentro disso, vai começar a tomar um destaque. O clube vai ser campeão paulista de 82 e 83, né? Vai fazer grandes jogos, os jogos eram bem vistosos, o estilo de jogar, agradava os olhos da torcida, né, meu? E você tinha essa grande projeto dando certo, né? E é dentro dessa que, ao decorrer da democracia corintiana e funcionando, a galera foi se politizando cada vez mais. Então, antes que era uma parada mais para discussão democrática de como organizar o elenco, virou uma parada de palanque político. Muito atrelado ao que o Brasil estava vivendo, né? Apesar da gente estar vivendo o período da redemocratização, era um período que ainda... Pô, você tinha acabado de chegar a lei da anistia ali no final da década de 70, né? Tava voltando os líderes políticos, né? Um exemplo maior desse é o Brizola, que tava voltando do exílio. Então, assim, tava todo mundo muito agitado, né? E o Corinthians, representando ali uma questão de um esporte de massa, também passando por esse processo de democracia. Então, meio que assim, o Brasil inteiro numa situação de ditadura, e existia um clube ali de futebol que tinha essa característica, né, democrática, uma pequena sociedade ali alternativa, podemos dizer assim, democrática, né? E aí os caras começaram a usar o espaço do uniforme, que em 82 começou a ser utilizado para propaganda e tudo mais, como meio de você fazer propaganda da eleição para os governadores que iam ser pela primeira vez iam ocorrer no Brasil, né? O Corinthians escreve atrás das costas, assim, escrito dia 15 vote. Jogou um jogo com o slogan da democracia corintiana na costa, né? Entrou no campo com as faixas, né? Escrito com o lema principal da democracia, né? Que eles entram com uma faixa escrito ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Era um puta ato de coragem, né? Fazer isso, de rebeldia, né? E isso foi um grande exemplo que a gente teve durante esse final da ditadura. E a diretoria recebia muita intimação do governo militar, falando que, ó, não quero saber que vocês jogando jogo aí com camiseta escrito dia 15 vote, logotipo aí da democracia corintiana, porque isso é uma afronta, né? Então, assim, um processo ali de conturbação política do clube acabou gerando também, né, uma situação de reivindicações políticas e críticas sociais. E mostrou pra gente que o futebol, né, não é só futebol, cara, não é só um esporte, né? Tem política também, tem críticas sociais, né? E essa democracia ela vai dar uma minguada quando começa a aparecer alguns jogadores de caráter mais conservadores, né? O exemplo da contratação do Leão em 83, que foi contratado por um voto meio que de todo o elenco ali, mas ele, por ter aquela figura mais conservadora, de achar que a figura do técnico é principal, o técnico falou, a ordem tá dada, foi dando os primeiros abalos ali, e vai concretizar com a saída do Sócrates, que aí a democracia meio que dá uma minguada de vez, né, meu? Vale lembrar também que os jogadores principais aí do elenco foram muito marcados pela participação nas diretas jazz durante 84 e tudo mais, né? E isso trouxe uma carga muito significativa. Então, temos o exemplo da democracia corintiana aí, no início da década de 80, como um exemplo de politização do futebol, né?
e essa questão da